É uma alegria imensa poder participar, estar aqui nesse novo episódio do podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiel e hoje eu resolvi trazer um tema muito especial para vocês e eu vou conversar. Hoje é uma conversa íntima, ao pé do ouvido. Hoje sou somente eu e você aqui nesse episódio. E eu precisava matar as saudades, eu preciso confessar, eu estava sentindo muito a falta de conversar só com vocês. Então hoje a gente não vai ter entrevista e eu preparei um tema muito especial para a gente poder conversar, que é a explicação do porquê que os óleos essenciais, eles mexem tanto com as nossas emoções. Então, eu vou contar primeiro para vocês o que eu vou abordar nesse episódio, quais são as explicações que eu trouxe. Para a gente falar de como os óleos essenciais eles atuam nas nossas emoções, eu vou precisar abordar alguns mecanismos. Então, eu vou falar um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro, vou falar como funciona o nosso sistema límbico e vou falar dos compostos químicos aromáticos versus as nossas emoções e como tudo isso se casa, para a gente poder explicar como que a psicoaromaterapia, que é esse campo dentro da aromaterapia que estuda como os óleos essenciais mexem com as nossas emoções, atua. Então, antes de eu entrar nessas explicações, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Eu não sei se vocês já visitaram, mas eu tenho um perfil no Instagram, que é o @mosaico.natural. E nesse perfil do Instagram, tem um link para você participar de um grupo de WhatsApp das pessoas que querem se aprofundar e entender melhor como que os óleos essenciais funcionam, tanto para tratar a nossa saúde, como para cuidar das nossas emoções. Então, ele é um grupo do curso Jornada Aromática Online, que é um curso de capacitação profissional. Então, se você tem intenção de conhecer mais os óleos essenciais para uso próprio, ou se você quer desenvolver isso para agregar no seu dia a dia profissional, a hora é agora. Então, corre lá no Mosaico Natural e se inscreve, entra ali no link para você participar desse grupo de WhatsApp. Ele é um grupo fechado, ele não é um grupo de conversa, ele é mais uma lista de transmissão que você entra e eu vou colocando as novidades que acontecem até que o curso seja lançado e as matrículas sejam abertas, muito provavelmente agora em outubro de 2020. Então, não perde. Então, vamos lá. O que é importante sabermos com relação ao nosso cérebro? Em 1970, um neurocientista chamado Paul Macmillan, ele desenvolveu um estudo onde ele dividiu o nosso cérebro em 3 estágios, em 3 partes, vamos dizer assim. Sendo que a parte mais antiga, a parte que foi a primeira a ser desenvolvida, que é aquela que existe com responsabilidade para cuidar da manutenção da nossa sobrevivência, ele chamou isso de cérebro R-complex, ou como antigamente era chamado, era o cérebro reptiliano. Esse nome ele não é mais usado, ele caiu em desuso, então hoje sempre que a gente for se referir a essa parte do nosso cérebro, é o cérebro R-complex. Então, ele é um cérebro instintivo, ele tem como objetivo garantir a nossa sobrevivência. Então, ele cuida de funções básicas, como a fome, a sede, o sono, ações e reações, ele cuida de medo, então, tudo aquilo que é necessário para o ser sobreviver em qualquer condição que seja, é esse cérebro que cuida para que essas reações existam. Então, por exemplo, quando a gente tem reações que eu não espero ter, eu estou dentro uma situação inesperada, por exemplo, eu estou dirigindo, estou dentro do carro e eu acho que eu vou ser assaltada. Aquela reação que você tem naquele momento é o cérebro R-complex que causa na gente. Se você conseguir bloquear essa reação que vem muito
cheia de ímpeto, sabe quando você reage sem pensar? Se você conseguir bloquear essa reação, é porque de alguma maneira você conseguiu acionar o nosso segundo cérebro, que é o cérebro límbico. Ou seja, ele é o cérebro responsável por controlar o nosso comportamento emocional. Então, esse cérebro ele também tem um outro nome. Além dele ser chamado de cérebro límbico, ele é também chamado de cérebro emocional, que é quando você consegue, numa situação adversa, olhar para aquela situação, controlar aquele seu impulso inicial e agir observando o que está acontecendo. Esse é o segundo cérebro. Se a gente não consegue parar e a gente vai no impulso daquela ação, é sinal de que quem entrou em funcionamento foi o cérebro mais inicial, o cérebro R-complex. Então, são esses dois iniciais. Depois disso, a gente tem a terceira parte do cérebro que foi desenvolvida, que é o cérebro neocórtex. Ele tem a capacidade de desenvolver o pensamento abstrato e é o cérebro das invenções, da imaginação. Ele é o cérebro da nossa capacidade mais sutil. Então, quando eu coloco, e ele foi logicamente o último cérebro a ser desenvolvido dentro da anatomia humana, por isso que ele é também o mais complexo e o mais difícil de ser ativado. Isso dentro, em termos de estudo da consciência humana, a gente encontra correlações desses três cérebros com explicações que os antigos sábios, pajés, curandeiras, herveiras, trazem das civilizações ancestrais, dos povos nativos. Eles explicam isso numa linguagem diferente, mas é exatamente o mesmo objetivo. Eles falam dos níveis de consciência do ser humano. Então, quando eu tenho um nível de consciência que atua no cérebro R-complex, que é o primeiro cérebro, eu estou preocupada com a minha sobrevivência. Então, eu não meço esforços para manter a minha vida, independente do quanto eu prejudique outras pessoas. Então, quando a gente pensa numa situação de vida de seres que viviam nas matas, expostos a animais grandes, sendo presa, e eles tendo que caçar, esse cérebro ele tem total sentido de existir. Só que a gente não vive mais nessa condição, embora algumas pessoas ainda se comportem dessa maneira, mesmo estando numa outra situação de civilização atualmente. Então, quando a pessoa ela só se preocupa com a sobrevivência dela, e eu não digo sobrevivência no quesito mínimo de ter um teto, ter comida, ter água para beber, eu falo em termos de existência mesmo. Se a pessoa ela só se preocupa em reter recursos para ela, sem se preocupar com as consequências que aquilo tem para as pessoas ao redor, ou para a sociedade em si, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com toda a civilização e sociedade moderna do mundo, essa pessoa ela continua operando nesse primeiro nível de consciência, que é o cérebro R-complex. O segundo nível de consciência, essas mesmas sociedades nativas, elas explicam que é quando você expande essa sua consciência e você passa a ter uma consciência de grupo, de comunidade. Então, o que é essa comunidade? É a sua família, né? A primeira comunidade que a gente tem contato é a família. Então, você se preocupa com o bem-estar da sua família, mas você não se preocupa se a família do vizinho está bem também. Não, o que importa é só a minha família, o meu grupo religioso, são as pessoas do meu trabalho. Então, ainda existe uma consciência muito voltada para o eu, mas já existe um comportamento emocional atrelado a essa preocupação dessa família expandida, que é alguém para além de mim.
E o terceiro nível de consciência, que é esse nível do cérebro neocórtex, que é do pensamento abstrato e de você criar soluções, já é o nível de consciência mais alto que a pessoa consegue atingir. E ele é o nível de consciência em que as pessoas precisam trabalhar muito para atingir, porque nós temos que vencer toda a parte do cérebro límbico das emoções negativas, como, por exemplo, a raiva, a concorrência, a competição, o medo. Então, quando você começa a vencer essas emoções que também estão atreladas ao senso de sobrevivência, é quando a gente atinge essa consciência do cérebro neocórtex. Ou seja, a minha família, a minha consciência, ela deixou de se preocupar só comigo e com os grupos dos quais eu faço parte. Nesse cérebro neocórtex de consciência, eu passo a enxergar a humanidade, eu passo a enxergar a natureza, eu passo a enxergar o todo como sendo parte de algo maior em que eu preciso atuar. Tá? Então, são esses 3 mecanismos, essas 3 divisões, em termos de neurociência e em termos conscienciais que o ser humano ele atua. E o que isso tem a ver com o nosso sistema olfativo? Vamos entrar aqui no mecanismo de como funciona o nosso olfato. Então, quando eu pego uma substância aromática, seja ela um óleo essencial, seja uma flor, seja um perfume, seja o cheiro de um ambiente que eu estou passando, aquelas substâncias aromáticas, elas estão como micropartículas, como nanopartículas ali no ar. Elas vão entrar no nosso nariz, no início do nosso nariz, e elas vão atingir o que a gente chama de neurônios olfativos. Então, elas começam a fazer esse trajeto através do muco nasal. E elas atingem as nossas cavidades nasais, a nossa cavidade nasal, e a partir daí, ela chega no que é chamado de célula olfativa ou cílios olfativos. Funciona como um encaixe essa parte do nosso sistema olfatório. Cada molécula de um cheiro, ela tem um formato químico. E esse formato químico encaixa exatamente no mesmo formato que existe na contrapartida do nosso nariz. E a partir do momento que esse encaixe existe, essa molécula, ela viaja até o nosso sistema nervoso central e ela encontra o que a gente chama de sistema límbico. E o nosso sistema límbico, ele é responsável por armazenar as nossas experiências, mas não só as nossas experiências. São as nossas experiências atreladas a emoções. É por isso que, às vezes, quando eu sinto um cheiro de laranja, eu me lembro da infância. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que era muito curiosa, eu dava o óleo de cedro para ela inalar e ela sentia cheiro de baú de madeira velho, mas ela nunca teve contato com baú. Então, essa experiência que as pessoas têm de atrelar as sensações olfatórias com as emoções e com as memórias que elas têm, é um mecanismo muito interessante e todo ele acontece dentro do nosso sistema límbico. Então, quando eu tenho esse cruzamento do sistema límbico com esses receptores olfatórios, é onde eu gero as emoções. Então, é exatamente nesse momento que o óleo essencial, ele entra em ação, gerando esse mecanismo que é chamado de psicoaromaterapia. Qual é um ponto importante para a gente se atentar aqui nesse momento? Todos os cheiros, eles têm capacidade de afetar as nossas emoções, sejam eles naturais, sejam eles sintéticos. É por isso que nós temos o marketing olfativo. O marketing olfativo, você percebe muito a presença dele, que se você for num shopping center e cada porta de loja que você passar tem um cheiro diferente. Aquele aroma que existe dentro das lojas no shopping, eles têm uma função.
Ou é causar uma memória nas pessoas que aquela marca existe, ou é incentivar o consumo, ou é afetar algum centro emocional, porque o cheiro sintético, ele também acaba atuando no nosso sistema límbico, porque o nosso olfato é o único sistema do corpo ligado diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, seja sintético ou natural, o cheiro ele pode causar, sim, uma emoção e destravar alguma memória que existe dentro de você. Qual é a diferença entre o óleo essencial e o cheiro causado pela essência sintética? O composto aromático do óleo essencial, ele tem a propriedade terapêutica de afetar positivamente as pontes sinápticas do seu cérebro e mudar a configuração dessa junção dos neurônios, né? Então, quando eu falo em ponte sináptica, o que eu quero dizer é que existem neurônios, um ligado com o outro. E se esses neurônios estão ligados porque você sofreu algum tipo de trauma, o óleo essencial, ele tem a capacidade de fazer com que essa ligação se desfaça, com que ela vá enfraquecendo ao longo do tempo e que mude essa configuração para que aquele trauma deixe de reger a sua vida e passe a ser algo que simplesmente ficou no passado. Você vai lembrar daquilo como uma memória, porque fez parte da sua experiência, mas não vai ser mais um trauma que vai te impedir de ter novas experiências. Então, é nesse sentido que o óleo essencial atua, enquanto que o composto sintético, ele não tem essa capacidade de fazer essa mudança nas pontes sinápticas no seu cérebro, tá? Então, sempre que você precisar de um efeito terapêutico de um cheiro, recorra aos óleos essenciais e não necessariamente aos sintéticos. Então, esse é o mecanismo, gente, que faz com que os óleos essenciais sejam tão importantes no tratamento das emoções. Esse podcast, ele hoje foi feito porque eu tive uma ideia, assim, de trazer alguma coisa muito próxima para vocês, porque nessa pandemia, eu percebi que houve uma mudança muito brusca com relação a como as pessoas percebem as próprias emoções. E as pessoas tiveram muita dificuldade de lidar com elas próprias quando elas se enxergaram frente ao próprio espelho do que estava acontecendo na mente delas. Então, houve uma explosão de comportamentos viciados, comportamentos agressivos, e não necessariamente com outras pessoas, em relação à pessoa consigo própria. Então, sentimentos de desgosto da pessoa não estar satisfeita e feliz consigo própria. Então, quando a gente fala sobre essas reações emocionais dentro da aromaterapia, é muito importante entender de onde vêm essas emoções, para a partir daí eu decidir qual óleo essencial eu vou usar e de que maneira eu vou usar esse óleo essencial ou o hidrolato para ajudar com que eu tenha uma melhor gestão emocional. Então, esse podcast hoje, ele veio inspirado com relação às experiências que eu tive aí ao longo dessa pandemia com as pessoas que eu atendo, mas é um aprendizado que ele vai ficar para sempre, né? Porque afinal de contas as coisas mudaram, as pessoas estão se vendo de uma maneira diferente e a aromaterapia, no sentido de cuidar da nossa saúde emocional, é uma ferramenta extremamente importante que a gente sempre tem ali disponível. E é uma versatilidade, porque eu posso usar os óleos essenciais e os hidrolatos de diversas maneiras, né? Eu não fico restrita, como, por exemplo, um medicamento que eu posso só tomar naquele determinado horário. Os óleos essenciais, eles têm muito essa afinidade com a natureza, que é essa grande mãe, que sempre traz recursos para a gente poder curar, mesmo as coisas que nós mesmos nos causamos, né? E a aromaterapia é isso, ela é pura generosidade.
Então, esse podcast hoje, ele foi feito especialmente para vocês, para essa nossa conversa hoje íntima, e eu faço um convite muito especial para que vocês procurem avaliar essas emoções de vocês. Então, se vocês quiserem fazer um trabalho associado à aromaterapia, eu recomendo que vocês escolham aleatoriamente, sem ler o nome, 3 óleos essenciais. Escondam o nome para vocês não serem influenciadas pelo que vocês vão ler e não ter um pré-julgamento. Coloquem um pouquinho desse óleo essencial num pedacinho, num disquinho de algodão, numa filipeta de papel. Inalem e prestem atenção nos pensamentos que aquele aroma específico traz para vocês. E anotem. Anotem sem julgamento, porque o papel ele não está ali para te julgar. Se existe alguma restrição, é porque esse julgamento vem da nossa própria mente. Então, você tem essa total liberdade de escrever o que você achar interessante. Pode ser no papel, pode ser no computador, onde você achar mais adequado. E entra nesse momento de romance, nesse momento de namoro com o seu óleo essencial e percebe que emoções que ele te desperta. E se ele trouxer alguma memória do passado ou alguma sensação que você ainda não fez as pazes, é porque esse mesmo óleo essencial ele tem condições de te ajudar a desfazer essa ligação emocional que ficou presa na sua mente. Então, é você fazer um trabalho de respiração. Se você tiver o hábito, você pode fazer um trabalho de meditação, sempre associado com esse óleo essencial e com a intenção de liberar essa emoção. E a partir daí, a gente volta lá para aquele comecinho do nosso episódio, onde eu expliquei sobre os 3 cérebros. E a partir desse trabalho que a gente vai aos poucos ativando cada vez mais o nosso cérebro neocórtex, que é o cérebro mais avançado, e a gente vai abrindo mão das nossas emoções de sobrevivência e vai se dedicando cada vez mais a propósitos maiores e mais prósperos de vida. Então, esse é o meu convite hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e eu sigo com o meu convite para vocês visitarem o perfil do Instagram e entrarem na newsletter, se vocês quiserem receber as informações aromáticas semanais que eu mando, participar do grupo de WhatsApp ou visitar qualquer um dos outros canais que existem lá para vocês. Eu deixo minha beijoca cheirosa e até a próxima!